Quase que eu esqueço aqui de novo. Então, gravação rodando. Hoje é a continuação daquela aula que nós começamos na semana passada falando sobre os sacramentos. Nós vamos repassar aqui rapidinho, né? Todos estão vendo minha tela, minha voz está chegando aí tranquila? Me deem esse feedback aí, por favor. Sim. Tranquilo. Então vamos lá. O negócio me deu um alerta aqui que meu áudio está offline, mas ele tá ficando doido. Vou ficar aqui, ó. O que é um sacramento? Vamos lembrar da aula da semana passada. O sacramento ele é um símbolo, ele é um sinal exterior. Quer dizer, nós vemos, nós tocamos, nós cheiramos, é algo sensitivo, né? De uma graça interior, de algo espiritual. Esses símbolos, né, esses sinais, eles não valem nada em si mesmos. A operação deles precisa ser feita pela fé. Quer dizer, eu comer um pedaço de pão, tomar ali um fruto da videira, né, o suco de uva ou vinho, eu ser molhado com a água, aquilo de si mesmo não tem valor. Nós sentimos esses sinais, como está escrito aí, né? São sinais externos. Nós participamos, mas sem a fé operada pelo Espírito Santo, não produz nada. É idolatria. Nós vimos isso claramente na aula passada. E por mais que esses símbolos não tenham valor em si mesmos, quando operados pelo Espírito Santo, eles se vinculam àquilo que eles simbolizam. E especialmente na ceia que nós vamos ver hoje, nós vamos ver que o apóstolo Paulo ele chega a falar que existem pessoas doentes porque estendem a mão à mesa do Senhor, quer dizer, tomam do pão, bebem do fruto da videira, sem discernir. Estava fazendo mal para essas pessoas. É uma maldição. É impressionante isso, né? Como que, apesar de não ter valor em si mesmo, se não operado, se tomado de forma irreverente, o que está acontecendo ali no culto, né? Nós vimos que os sacramentos eles têm a validade no meio do povo de Deus. Então aquilo que está acontecendo no culto pode trazer maldição para a vida daquele que participa, se não discernir verdadeiramente o que está acontecendo ali. Os sacramentos, eles são celebrados na igreja, na comunhão dos irmãos. Não existe batismo de si mesmo, né? Eu pegar água e jogar na minha cabeça. Não existe ceia de si mesmo. Ah, eu vou pegar um pão aqui, um suco e vou participar da ceia assistindo televisão, o culto. Não existe. E olha que, por mais absurdo que pareça, queridos, eu já vi isso acontecer, viu? Já vi um batismo na televisão. Pastor de um lado da televisão lá, na gravação lá do estúdio, e o crente em casa e ele julgando a água em cima dele. São as bizarrices, as abominações que a gente vê acontecendo por aí. E existem dois sacramentos. Nada além e nada aquém disso, que é o batismo e a ceia do Senhor na nova aliança. Vamos prosseguir aqui. Na antiga aliança, nós temos alguns sacramentos, alguns símbolos, né, alguns sinais que foram dados ao povo de Israel. Nós vimos aqui a Páscoa, a circuncisão, as lavagens, os jejuns, os sábados, né, os dias santos. A gente passou aqui por esses sinais, né, que apontavam para algo. Então a gente sempre lembra disso, né? Um símbolo, um sinal, ele aponta para alguma coisa verdadeira. O símbolo em si ele não tem valor, mas ele aponta para aquilo que ele quer simbolizar. A gente usou aqui o exemplo até da placa, né? A placa na viagem. Cabo Frio, 500 quilômetros. Aí você continua caminhando. Aquele símbolo ali, aquela placa, só apontou que ainda falta 500 quilômetros. Cabo Frio, 400 quilômetros. Cabo Frio, 300 quilômetros. Você não vai parar ali diante da placa e ficar admirando, contemplando a placa. Você vai continuar a sua viagem até chegar no verdadeiro, na praia que tanto você deseja. E assim também são os sinais, os símbolos que nos foram deixados. Eles apontam para uma realidade. Quando eu participo do batismo, ele aponta que haverá um momento em que as vestes brancas nos serão entregues. É o dia da volta de Cristo, onde a verdadeira e completa purificação vai acontecer. O Espírito Santo hoje nos dá um coração novo. Nós vimos esse símbolo, né, no batismo, o lavar regenerador da água, que é um símbolo de agente de limpeza,
que aquilo ali aponta para o nosso coração. O nosso coração é que precisa ser limpo. E Deus vai construindo durante a história todos os momentos ali apontando para essa limpeza interna, especialmente um texto de Ezequiel que a gente viu aqui, fora textos em Gênesis, né, falando da circuncisão, falando dos rituais de lavagens lá no livro do Êxodo, no livro de Levítico. Nós passamos por diversos textos aqui. E estes símbolos do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, a Páscoa, a circuncisão, as lavagens, os jejuns, os sábados, que apontavam para uma realidade, eles foram substituídos na Nova Aliança. O símbolo foi substituído, mas a realidade para a qual ele aponta, não. Continua a mesma. A realidade, que é a lavagem, a limpeza do novo ser, da nova criatura, a morte de Jesus, que é o Cordeiro que foi morto. Hoje nós vamos estudar isso profundamente. A realidade continua a mesmíssima. Mas o símbolo não. O símbolo foi mudado. Não há problema nenhum nessa troca. As pessoas muitas vezes ficam por que era de um jeito no Antigo Testamento, agora no Novo é outro jeito? O símbolo, sim. A realidade, não. E o que nos importa é a realidade. E essa realidade da ceia e do batismo, ela permanece até a volta do nosso Cristo. E no batismo a gente passou, né, por diversos textos aí explicando, inclusive o porquê a igreja histórica, desde os tempos apostólicos, passando pela patrística, entrando na Idade Média, caminhando ali para a pré-reforma protestante, né, onde nasceu a igreja evangélica, batiza-se crianças e se batiza por aspersão. Nós estudamos todos os textos que fazem esse vínculo. E vimos ali que a partir do século XVIII houve uma reação tão violenta ao romanismo pelos anabatistas que eles romperam com o batismo das crianças. E eles alegavam que o batismo é um símbolo da fé. Nós vimos aqui que não, que o batismo é um símbolo da aliança. Nós lemos isso lá em Gênesis capítulo 17. O batismo, a marca que separa o povo de Deus, ele é um símbolo da aliança, ele não demanda a fé. Ao contrário da ceia do Senhor. Essa era uma dúvida. E nós vamos ver hoje. Quando eu comecei na carreira da fé, né, na igreja, eu entendi por que as crianças faziam parte, né, dessa aliança e por que elas eram batizadas. Compreendi perfeitamente. Falei, olha, que lindo isso, né? Deus faz um pacto em Abraão e em Abraão ele diz que seriam abençoadas todas as famílias. Inclusive os infantes, eles entram nisso e quando eles criam a idade da razão, a idade adulta, eles escolhem, eles optam em sair dessa aliança. Eles quebram a aliança. Eles não escolhem entrar quando eles estão adultos, porque eles fazem parte. Então, quando chega na idade da razão, a pessoa ela não escolhe entrar na aliança, ela escolhe quebrar a aliança. É muito sério isso. E aí eu falo assim, aí eu pensava, né? Tá, eu entendi que a circuncisão, as purificações, elas redundaram no batismo no Novo Testamento. Por que a Páscoa, que simboliza o Cordeiro sacrificado e que é o Jesus Cristo, por que as crianças não participam disso? Isso ficou na minha cabeça. E tem resposta para isso. Porque a ceia necessita-se de discernimento, necessita-se de fé. E nós vamos ver o texto exato que Paulo aponta isso. Por isso que as crianças não participam da ceia antes dela dizerem que creem verdadeiramente em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Creem em Jesus Cristo como aquele cordeiro que foi imolado para perdão de pecados. E hoje nós vamos entrar na ceia. Como eu disse aí, o resumo seria breve, né? Da aula passada, quem não esteve conosco, eu já coloquei ela online, ela já está online, coloquei lá no grupo, né? Pode participar lá sem problema, pode assistir essa aula lá sem problema algum, para vocês compreenderem o que foi falado em relação ao batismo, e hoje nós vamos dedicar aí o nosso tempo à ceia do Senhor. E esse símbolo, né, essa marca, esse sinal que é o sacramento da ceia, ele demonstra o relacionamento de Deus e os seres humanos. E é um relacionamento sobre vida. O sangue simboliza vida. E hoje vocês já se preparam aí que nós vamos ler Bíblia, mas tem muito texto, viu? E é isso que nos interessa. Onde que mostra
que esse relacionamento que Deus faz, essa aliança que Deus faz com os seres humanos, né? Nem com os anjos ele fez essa aliança, foi somente com os seres humanos, criados à sua imagem e semelhança. Aonde que nós vemos esse estreito relacionamento entre a divindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e nós, raça humana? E aqui, queridos, prestem atenção. Talvez essa é a aula que eu sempre falo assim, é aqui que aquele que se acha crente, que acha que creu na Bíblia, em Deus, em Jesus, geralmente aqui é o limiar para o tropeço, para a queda. Porque Deus ele não quer saber das nossas obras, ele não quer saber o que a gente pensa. Deus ele não pede as nossas opiniões, as nossas impressões, o que nós achamos. Ele não quer saber disso. Deus ele não é coagido pelo STF, não tem ONG que você possa recorrer para, né, intermediar uma lide aí sua com Deus. Ele é um relacionamento de vida e morte. É necessário sangue nessa aliança. Ele estabeleceu dessa forma e assim será até o último dia. E aqui muitas vezes o crente cai. Aquele que acha que é crente. Né? Então, por favor, deem valor aos textos que serão lidos aqui. Peça a Deus para mostrar no seu coração. Não interessa o que você acha ou deixou de achar de Deus. Interessa é o que ele acha de nós e se nós participamos dessa aliança de sangue. Então vamos começar aí. Quem abre para nós Gênesis 3, 21 e lê em alto e bom som. Ô, gente, não me faz raiva não, hein? Vocês estão me fazendo muita raiva demorando a abrir esse áudio aí de vocês, com vergonha de ler. Pelo amor de Deus, hein? Cadê? Fez o Senhor Deus vestimenta de peles. Me ouvindo? Tá cortando um pouquinho. A Flávia? Estão me ouvindo? Sim. Opa, tá cortando um pouquinho, mas Fez pode o ir. Senhor Deus vestimenta de peles para... Ah, tá cortando? Deixa eu chegar mais perto, que eu tô pelo celular. Só um minutinho. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Isso, muito obrigado, Flávia. Queridos, o que vocês reparam nesse texto? O que chama a atenção de vocês nesse texto? Fez vestimentas de pele o Senhor para Adão e Eva e os vestiu, e os cobriu. O que chama a atenção aí? Quem quer confabular comigo? O sacrifício de Cristo na cruz. Beleza. Aponta um E sacrifício. o derramamento de sangue. Repete de novo, David. Ele faz a referência à figura do sacrifício de Cristo na cruz, que requereu o derramamento de sangue para cobrir a culpa nossa. Exatamente isso. Eu creio que Adão e Eva eles não tinham essa profundidade de conhecimento porque não havia ainda a plenitude da revelação de Deus. Eles não tinham essa revelação. Mas o que Adão e Eva devem ter vistos ali naquele momento? É a primeira morte, queridos, que está acontecendo ali, fatídica. Um bicho, um animal teve que ser morto. Isso é assim, é assombroso. A primeira morte ocorre no Éden. Quando eu falo aqui, eu estou tirando, obviamente, a morte espiritual que havia cometido Adão e Eva. Um animal precisou ser sacrificado, a pele dele precisou ser tirada para cobrir a nudez de Adão e Eva. Eles tentaram cobrir essa nudez com folhas de figueira. Eles tentaram, por meio das suas obras, corrigir o problema. E foi uma correção muito aquém do que era necessária, porque é necessário derramamento de sangue. E muito mais do que nudez corpórea, ter uma genitália masculina exposta ali, uma genitália feminina exposta, é uma nudez existencial. Eles se viram apartados do Criador, completamente sozinhos, completamente desamparados, completamente sem chão. É uma nudez existencial ali. E Deus vem e os cobre por meio de pele de animal. Não se sabe que animal era, mas foi a morte feita por causa do pecado de Adão e Eva ali. Quem lê para nós Gênesis 9, 3 a 6?
Gênesis 9, Tu, 3-6. tudo o que se move e vive serve-os para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, de todo animal requererei, como também da mão do homem, sim, da mão do próximo, de cada um requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem pelo homem, se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Obrigado, Flávia. Gente, esse texto ele é terrível. Primeiramente, Deus ordena para que não haja, por causa do pecado, por causa da queda, para que não haja proliferação da maldade, ele ordena a pena de morte aí. Ele simplesmente vira e fala assim: o homem que derramar o sangue de outro homem deverá ter o seu sangue derramado na terra. E antes vem a explicação disso. Porque o sangue é a vida e o homem é a imagem de Deus. Quando um homem atenta, um ser humano, né? Um homem aqui no sentido que nós vivemos um tempo tão louco, né, de ressignificação, o homem aqui significa humanidade. Quando alguém derrama o sangue de outro, ele agrediu a própria imagem do Senhor. Esse é o caso. Eis o motivo de quando nós tratamos de humanidade, seja um criminoso, seja uma pessoa que convive no dia a dia conosco, que é um cidadão comum, vamos dizer assim, né? Eis o motivo dessa importância da gente saber com quem nós estamos lidando. Quando você olha, por exemplo, para o sistema carcerário hoje no Brasil, o que passa na sua cabeça? O que você enxerga ali? Só maldade. Só maldade, porque um carcereiro, quando ele olha para um criminoso, ele foi treinado por este século, por este mundo caído, que ali está meramente um macaco evoluído, um aglomerado de células, um naco de carne, meramente isso. Ele não vê naquele ser humano que é um criminoso a imagem e semelhança de Deus. Por isso que a gente vê essas abominações acontecerem, não só na penitenciária, eu usei o exemplo da penitenciária aqui, mas nas relações gerais dos seres humanos. Quando há um vizinho briga com o outro, quando nós desejamos a morte do próximo, a gente não vê mais a imagem e semelhança de Deus. Da mesma forma que nós, naturalmente, como nós vimos nas aulas passadas, odiamos a Deus, nós odiamos ao próximo, por quê? Porque o próximo é a imagem e semelhança de Deus. Nós não temos como amar ao próximo se o Espírito Santo não agir. Por isso que os homens se odeiam, por isso que há guerra, por isso que há atrito. E aqui Deus fala: aquele que atentar contra outro homem e derramar o seu sangue deve ter o seu sangue derramado. Senão haverá uma proliferação dessa anomia, dessa crescente maldade. E foi exatamente o que aconteceu 3 capítulos antes, quando Deus vira e fala assim: eis que o Senhor observou e viu que a maldade se proliferava no meio dos homens, e o seu coração era obstinadamente mau, e o dilúvio veio. E aí foi instaurado a penalidade. E nós tiramos essa penalidade da convivência humana. Hoje são raríssimos os países aí que têm pena de morte. E a gente vê a maldade humana sendo proliferada de novo. E o sangue simboliza vida. E outra coisa que eu queria chamar a atenção desse texto aqui, para que a gente continue, nos diz assim que a gente não pode comer sangue. Repararam nesse texto? É proibido comer sangue. Porque a vida está no sangue. Você fala assim: ah, meu Deus, aonde que vai meu frango ao molho pardo agora, hein? Onde que vai meu chouriço? Aí nós vamos ver como que isso é maravilhosamente concluído na morte de Cristo. Daqui a pouquinho, segura aí, como diria o bom baiano, meu amigo José, né? Escuta esse barulho, segura aí. Vamos prosseguir. Quem lê para mim Levítico 17, 10-14? Se algum israelita de nascimento ou um estrangeiro que vive entre vocês comer sangue, sob qualquer circunstância, eu me voltarei contra ele e o eliminarei do meio do povo.
pois a vida do corpo está no sangue. Eu lhes dei o sangue no altar para fazer expiação por vocês. É o sangue oferecido que faz expiação em lugar de uma vida. Por isso, eu disse aos israelitas, jamais comam sangue, nem vocês, nem os estrangeiros que vivem entre vocês. Se um israelita, de nascimento, ou um estrangeiro que vive entre vocês, sair para caçar e matar um animal, ou uma ave que lhe é permitido comer, deixará o sangue do animal escorrer e cobrirá com terra. A vida de toda criatura está no sangue. Por isso, eu disse aos israelitas, jamais comam sangue, pois a vida de toda criatura está no sangue. Quem consumir sangue será eliminado. Muito obrigado, Marquinhos. Queridos, olha que interessante. O sangue faz expiação. Expiar. Tirar o pecado, substituir o pecado. Então Deus já explica aqui em Levítico. Levítico é o livro do Antigo Testamento que mais fala de Cristo. Ele fala assim: há necessidade do sangue ser derramado para que a vossa alma seja expiada. Então os animais eram imolados em favor dos pecadores que haviam no meio do povo, quer dizer, em favor de todos os homens ali em Israel. E o sangue era o principal símbolo dessa remissão, desse perdão de pecados ali. Então, se um bicho fosse capturado, deveria se tirar o sangue, porque exclusivamente o sangue dos animais deveria ser usado para expiar pecado. E se um homem comesse desse sangue, ele seria eliminado do meio do povo, porque ele comeu o sangue da expiação do pecado. Ponto final. Guarda isso aí, vamos prosseguir. A ceia simboliza o comer da carne e o beber o sangue de Cristo, o próprio Deus. Quem vai lá em Gênesis para nós? 14, 18 a 20. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Muito obrigado, Flávio. Queridos, olha que sensacional. A gente acha que o pão e o vinho, né, no Novo Testamento entraram ali de gaiato, né? Ah, Deus mudou de ideia e já enfiou esse negócio aí de qualquer jeito e pronto, o novo símbolo agora é pão e vinho. Não. Gênesis, nós estamos falando aqui de aproximadamente 2000 anos antes de Cristo. E Melquisedeque, ele é comparado ao sacerdócio de Cristo lá no livro, a carta aos Hebreus. Fala que Jesus tem um ministério superior ao de Melquisedeque. E Melquisedeque e Abraão fazem ali uma celebração utilizando exatamente o que? Flávio acabou de ler aí. Pão e vinho. Então perceba que esses ecos que vão lá no Novo Testamento, eles já participavam ali do primeiro livro da Escritura. Não entrou nada de gaiata assim, tirar de baixo do sovaco, como se diz, né? E enfiou na Escritura, não. Está contido durante toda a história. Davi, quando entra no templo, porque ele estava com fome, ele comeu ali do pão da propiciação que estava em cima da mesa do sacerdote, simbolizando ali uma união com o próprio Deus. Somente o sacerdote era autorizado a comer daquele pão, mas Davi, para não morrer, ele estende a mão e Deus não o elimina ali do meio do povo. Então, o que eu quero que vocês percebam nessa aula é que Deus, ele institui ferramentas, ele institui símbolos, sinais, para nos ensinar algo muito mais profundo. Ao ponto que esses sinais, depois que essa questão mais profunda é aprendida, os sinais eles perdem o efeito, eles perdem a necessidade. Eu gosto muito de usar uma ilustração. Eu não sei como que tá hoje. A Luana é professora, ela pode me auxiliar nisso aí. O danado do QVL na matemática. Eu usei QVL, quadro, valor, lugar, lá quando eu fazia o pré-primário. Nem sei se usa esse negócio mais. Usa, Lu? Na educação clássica, sim. Ah, então na Paulo Freireana aí não usa isso mais, não. Não. Tiraram isso. Então eu estudei lá entendi. Então pra você ver, o QVL, para quem não conhece, é um quadro com os palitinhos, canudinhos, onde o menino aprende a fazer conta. Unidade, dezena, centena, milhar. E ali você vai memorizando o que é uma unidade, 10 unidades dá uma dezena, 10 dezenas dá uma centena, e assim você vai memorizando. Você não tem nenhum aí não, né, Lu? Ah, não, mas é porque o pessoal tá te vendo aí eu... Você tem um QVL aí?
Se não tiver, não tem problema não, tá? Não, o que velho eu não tenho que Não, então sem problema. Quando eu Mas todo mundo aqui lembra do QVL. Ah, não sei não, viu? O povo quer tudo novo. Apesar de que, pela idade do pessoal, eles devem estar usando só material dourado hoje. Mas vai. Vamos lá. Eu não lembro de QVL, não. Ah, tá. Também não. Ah, tá. Então a gente pula essa parte. A Vitória falando, né? A Vitória é a mais novinha da turma aí, ó. Vitória tá com 15 anos, Vitória. A Vitória usou, ela mandou no chat aí, ó. Ô, Ana, o som resolveu aí pra você? Gente, meu som tá ruim? Pra mim tá ok. Eu achei achei o chat aqui agora. Aí, ó, a Vitória tá com 14 anos e ela usou um pouco do QVL. Agora que nós aprendemos a fazer a matemática, fazer a conta, e vai lá pra faculdade, você não vai usar QVL na faculdade mais. Você já aprendeu o que tinha de aprender. Você já internalizou a profundidade dos princípios. Os princípios matemáticos já estão na sua mente. Você já sabe claramente aquilo que o QVL queria te ensinar na sua infância. E assim são esses símbolos que a gente está vendo aqui. Tanto os símbolos das lavagens, da circuncisão, quanto os símbolos da morte e do derramamento de sangue. Não coma sangue. Deus está explicando a uma igreja infantil aquilo que hoje nós dominamos, queridos. Pelo menos teoricamente, né? A igreja deveria dominar isso hoje. E essa é a aula nossa hoje. Para nos tirar da infância da igreja e nos levar para a idade adulta da igreja. Paulo vai tratar disso lá na carta aos Hebreus também, né? Que a gente tem que abandonar esses símbolos, esses ritos que passaram e caminhar para aquilo que é correto, aquilo que é maduro. Então, hoje nós vemos uma igreja, especialmente o movimento pentecostal, trazendo para dentro da igreja do Novo Testamento símbolos do Antigo Testamento, como candelabro, como Arca da Aliança, até sacrifícios eu já vi acontecendo aí. São questões que trazem pavor. Quer dizer, o povo não entendeu. O povo ainda está esperando uma realidade que já aconteceu. Então eles não creram na realidade que já está no meio de nós, que é o Cristo crucificado. Então, voltando aqui, né? A gente vai abrindo esses parênteses, né? Melquisedeque celebra com Abraão uma aliança que eles fizeram. Melquisedeque, cujo Cristo tem um sacerdócio muito superior ao dele, usando pão e vinho, já mostrando que há ecos do Antigo Testamento que vão apontar lá no Novo. A ceia simboliza no Antigo Testamento, ou simbolizada no Antigo Testamento, pelo cordeiro que foi morto. Olha aí. O qual apontava para o cordeiro morto antes da fundação do mundo. Que conversa que é essa, Ricardo? Que cordeiro que é esse que foi morto no Antigo Testamento e que aponta para o cordeiro morto antes da fundação do mundo? Olha que coisa mais confusa. Vamos abrir, queridos. Êxodo, capítulo 12. Eu vou ler aqui dos versículos 1 até o 14. Eu vou ler na versão que eu mais gosto, que é a NVT. É mais clara. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: de agora em diante, este mês será para vocês o primeiro do ano. Anunciem a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, cada família escolherá um cordeiro ou um cabrito para fazer um sacrifício, um animal de cada casa. A família que for pequena demais para comer um animal inteiro deverá compartilhá-lo com outra família da vizinhança. O animal será dividido de acordo com o número de pessoas e a quantidade que cada um puder comer. O animal escolhido deverá ser um cordeiro ou um cabrito de 1 ano, sem defeito algum. Guardem bem o animal escolhido até a tarde do 14º dia do primeiro mês. Nesse dia, toda a comunidade de Israel sacrificará seu cordeiro ou cabrito ao anoitecer. Em seguida, tomarão um pouco do sangue e o passarão nos batentes laterais e no alto das portas das casas onde comerem o animal. Nessa mesma noite, assarão a carne no fogo e o comerão acompanhado de folhas verdes amargas e de pão sem fermento. Não comerão a carne crua nem cozida. O animal todo, incluindo a cabeça, as pernas e as vísceras, deverá ser assado no fogo. Não deixem sobras para a manhã seguinte. Queimem o que não for consumido antes do amanhecer. Estas são as instruções para quando fizerem a refeição.
Estejam vestidos para a viagem, de sandálias nos pés e cajado na mão. Façam a refeição apressadamente, pois é a Páscoa do Senhor. Nessa noite passarei pela terra do Egito e matarei todos os filhos mais velhos e todos os primeiros machos dentre os animais da terra do Egito. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, pois eu sou o Senhor. Mas o sangue nos batentes das portas servirá de sinal e marcará as casas onde vocês estão. Quando eu vir o sangue, passarei por sobre aquela casa, e quando eu ferir a terra do Egito, a praga de morte não os tocará. Este será um dia a ser recordado. Todo ano, de geração em geração, vocês o celebrarão como festa especial para o Senhor. Essa é uma lei permanente. Queridos, esse texto aqui, ele é sensacional. Vamos lá por parte. Mesmo que essa aula precise estender para a próxima semana, a gente precisa entender isso aqui. Olha que interessante. Primeira coisa, anunciem a toda a comunidade de Israel. Nós não temos direito de guardar o evangelho para nós. Ele precisa ser anunciado. Aquele que é tímido, tem vergonha de falar do sacrifício feito, que morreu um homem numa cruz e esse homem era Deus perfeito como era homem perfeito, ele não foi alcançado pelo sacrifício. Ele não está obedecendo à ordem do Senhor. Nós precisamos compartilhar da verdade que um cordeiro foi imolado, e nós vamos ver que cordeiro é esse no próximo texto que a gente vai ler. Outra coisa que me chama a atenção nesse texto aqui são ordens muito claras. Fala assim, não inventa moda não. O que vai te salvar dessa morte que vai visitar o mundo é se você seguir as ordens do Senhor, confiar apenas no sangue do cordeiro que foi imolado, mais nada. Olha que interessante. Não coma carne crua, nem cozida. Quer dizer, não mexe na ordem que foi dada. O animal inteiro, incluindo a cabeça, as pernas, as vísceras, deve ser assado no fogo. Isso está no versículo 9. Qual que é a verdade eterna que tem aqui? Você não precisa mexer no sacrifício de Cristo, não. O sacrifício é suficiente. O sacrifício não precisa das suas obras. O sacrifício não precisa da sua ferramenta manejando em cima do altar de Cristo quando ele é oferecido lá na cruz. Não inventa, não macule o sacrifício de Cristo. Essa é a ordem que partiu desde aí do Êxodo, que vai desembocar lá no Novo Testamento. O Cordeiro de Deus é suficiente, não precisa de nada para acompanhar esse sacrifício. Não precisa de campanha do sacrifício das 10 pedras do Jordão. Isso não existe. Isso é bobagem. Jesus é suficiente para prestar contas para nós diante do Pai. E se houver algo além dele diante do Pai, só esse algo que vai te justificar lá, porque Cristo não faz parte disso. E aí você vai ter que prestar conta por si só. Outra coisa que chama a atenção nesse texto aqui do Êxodo e que vai desembocar lá na frente. Aquele que não tiver o sangue marcando a sua vida vai ser morto. E eu volto a dizer aqui, queridos, não tem STF, não tem ONG, não tem OAB, não tem deputado que vai te ajudar, não tem ninguém, pai de santo, não tem pastor que você pode ir lá pedir para orar para você, nada. Se o sangue de Jesus não estiver sobre você e marcando a sua vida, você vai ser morto. Por isso que eu digo que essa é uma das verdades que fazem aqueles que se dizem crentes tropeçar muitas vezes. Porque ele acha que é o que ele faz, é os cultos que ele vai na igreja, que é o dízimo que ele entrega na igreja, que é o tanto de louvor que ele sabe cantar, que está salvando a vida dele. Ele acha que é a própria igreja que está salvando a vida dele. Olha que perigo isso que eu estou falando aqui, hein? A salvação só existe dentro da igreja, mas não é a igreja, é Cristo. É Cristo que salva a igreja. Uns acham que é a quantidade de fé que a pessoa tem que salva ela. Ah, porque eu tenho muita fé, eu estou indo para o céu. Não. É Cristo que te salva. E a fé é no objeto da salvação, que é o Senhor Jesus. Gente, vocês conseguem entender isso? Que toda a Escritura, que é inspirada por Deus e que é útil, ela aponta para uma pessoa. Ela não aponta para uma ideia. Ela não aponta para
para uma lista do que eu tenho e o que eu não tenho que fazer. Ela aponta para um homem. E esse homem é Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. Vocês conseguem entender isso? Tá claro isso, queridos? Vamos continuar? Toda essa imagem que foi criada ali em Êxodo, especialmente no capítulo 12, mas o Êxodo inteiro aponta para isso. É necessário derramamento de sangue. E perceba que no finalzinho desse texto, pra gente ir pra frente, diz assim: todo ano vocês vão ter que fazer isso. Todo ano. Vocês vão celebrar isso permanentemente. Então, todo ano havia um dia, o dia da expiação, em que o sumo sacerdote, e não sem sangue, ele tinha que ter sangue nas mãos, ele entrava dentro do Santíssimo Lugar no tabernáculo para fazer expiação pelo povo, uma vez por ano. E só ele entrava ali, em cima da Arca da Aliança. A aliança é celebrada com sangue. E nós vamos ver também. Então por que não faz isso hoje, Ricardo? Por que a gente... Hoje muitos aí comem sangue, existem alguns que optam por não comer, mas é uma opção dela, não coloque esse jugo sobre a igreja, como Paulo diz. Por que a gente não repete isso então? Nós vamos ver isso aí. O símbolo que aponta para uma verdade, que aponta para o futuro, e esse futuro chegou. Esse futuro se chama Jesus Cristo. Podemos prosseguir, queridos? Silêncio, eu vou entender que sim. Por mim, sim. Então vamos embora. Sim, pode seguir. Quem abre João 1,29 aí pra nós? E esse cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo aí? Tá, tinha um cordeiro lá no Antigo Testamento. Um cordeiro que não podia ter defeito, que tinha que ter um ano, que a gente não podia comer o sangue dele, que tinha que ser assado, não podia ser cozido, não podia ser cru. Tinha que seguir as ordens direitinho de Deus lá, que senão não funcionava. E o sangue dele tinha que marcar pra gente não ser morto. E esse tal de cordeiro que foi imolado aí antes da fundação do mundo? João 1,29. E os outros já vão localizando aí os textos de Apocalipse, por favor. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eita! Aquele mesmo João que nós estudamos na aula passada, que batizava o povo, que era um levita, e que ele estava repetindo o ritual das purificações do templo na beirada de um rio. E que ritual que era esse do templo? As aspersões. Por isso que não afoga o povo no rio, né? Não precisa mergulhar o povo. Mas se foi mergulhado, não tem problema não. O símbolo é a água. Se você entendeu que aquilo ali é a sua regeneração que o Espírito Santo fez, sem problema algum. Não vão criar campo de batalha nisso não. Mas João Batista era um levita, filho de um sacerdote, e ele estava repetindo fora do templo aquilo que podia acontecer somente sobre os sacerdotes, que era a purificação. Por isso que Pedro fala: vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade escolhida de Deus. Nós somos sacerdotes hoje, por meio de Cristo Jesus. Por isso nós participamos da mesma lavagem que acontecia no templo. Gente, o simbolismo é muito pesado. E esse mesmo João diz: eis o Cordeiro de Deus. Aí está o verdadeiro. Todos os cordeiros que foram imolados na consagração do templo de Salomão, diz que o sangue chegava no meio da canela de tanto bicho que foi morto. E aqueles bichos não serviram para purificar pecado. Era meramente um símbolo que apontava para o verdadeiro sangue. O sangue do Deus homem. Quem lê para nós, por favor, Apocalipse 5:6. Vamos confirmar esses textos aí. Gente, meus segundos preciosos estão tirando eles de mim. Eu vou cobrar isso no final da aula, hein? Vamos lá, gente. Apocalipse. Então vi um 5:6. cordeiro que parecia ter sido sacrificado, mas que agora estava em pé entre o trono e os 4 seres vivos e no meio dos 24 anciões. Tinha 7 chifres, 7 olhos, que representam os 7 Espíritos de Deus enviados a todas as partes da terra. Muito obrigado, Marquinho. Gente, olha que sensacional. João, tendo a visão, ele escuta o anjo perguntando: quem vai abrir o selo deste livro? E ali estava o próprio livro da existência na mão do anjo. E João olha assim e não via ninguém que podia abrir aquele livro. Aí ele começa a chorar. Gente, eu chego a arrepiar, vocês não estão vendo não, mas
eu imagino o que é esse livro da existência, o livro da vida, o livro com O maiúsculo na mão do anjo. E é o livro é o livro. É o livro. Eu não tenho palavras para usar aqui. É o livro. E o anjo pergunta: quem que vai desatar isso aqui? E não tinha ninguém digno. E João chora e o ancião fala: não precisa chorar não, João. Não precisa chorar não, porque o leão da tribo de Judá. E ali a gente entende por que Cristo é chamado de leão da tribo de Judá, né? Isso é o único lugar da Bíblia que aparece esse nome para ele, né? Ele está vivo e ele vai abrir. E aí João observa e ele vê. Então vi um cordeiro. Olha que interessante, é o mesmo cordeiro que João Batista diz. Um cordeiro que parecia ter sido sacrificado, mas que agora estava em pé. Entre o trono e os 4 seres viventes ou vivos, né? E no meio dos 24 anciãos. E quem que é esse cordeiro? Ele tinha 7 chifres, 7 olhos e 7 espíritos de Deus enviados a todas as partes da terra. Queridos, o número 7 significa perfeição. E João está dizendo aqui, 7 chifres. O chifre no meio hebreu, e João era hebreu, ele simboliza força, poder. E o número 7 é perfeição. Então aqui está simbolizando a onipotência de Cristo. E os 7 olhos, a onivisão, a onisciência, aquele que vê tudo, aquele que sabe tudo. E os 7 Espíritos de Deus enviados a toda parte da terra, a sua perfeita presença, a sua onipresença. Então ele está falando daquele cordeiro que é o Deus que foi imolado em favor do seu povo. E ele vai abrir o livro da vida, o próprio livro da existência. Então, não vamos tentar achar pelo em ovo, não. 7 olhos, a onisciência, conhece tudo. 7 chifres, o poder perfeito, a onipotência. E os 7 espíritos enviados a toda parte da terra. É a sua presença única em todo local, a sua onipresença. E este é o nosso cordeiro, o cordeiro vivo que foi imolado. Quem abre para nós Apocalipse 13:8? Vamos acelerar que dá para acabar, hein? Treze, 8 de Apocalipse. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Olha como... É outra versão. Tranquilo, Sara, muito obrigado, não tem problema não. Olha como que o estudo, né, sistemático e de toda a escritura vai abrindo essas trancas que a gente vai vendo, né? Aí fala no livro da vida, que é do Cordeiro, remetendo ao livro que João viu na mão do anjo, e o Cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo. Isso demonstra como que o sacrifício de Cristo ele atinge todo o cosmo, e sem espaço e sem tempo. Por isso que as pessoas que viveram no Antigo Testamento, elas são justificadas porque elas criam no Jesus que viria, no sacrifício perfeito que foi prometido. Elas criam nessa aliança de sangue feita. E por isso que nós hoje somos da mesma forma justificados, aqueles que creem no sacrifício que foi feito. E vem que tudo converge, como Paulo fala aos Colossenses, todas as coisas convergem para o Filho de Deus. Desconsiderando o espaço e o tempo. Qualquer povo, tribo, língua, raça, nação, em qualquer tempo da história. Tudo converge, por quê? Porque nos planos de Deus, e Santo Agostinho fala uma frase sensacional, ele diz que a história é um eterno presente para Deus. Deus ele não está submetido ao tempo. Deus ele está fora do tempo. Então para ele, Jesus Cristo já tinha sido imolado antes que houvesse a própria história. Porque ele já viu todas as coisas. Porque ele decretou todas as coisas. Isso é sensacional. E a ceia aponta para esse cordeiro. E a ceia aponta para o perdão. Um perdão que vem apenas pelo derramamento de sangue. Quem abre Hebreus 9:22?
Queridos, Hebreus 9, 22. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Muito obrigado, Sara. Aí, não adianta a gente querer bater o pé e mudar isso. Ah, Jesus é legal, gosto de frequentar a igreja e tudo, mas é o tanto que eu oro que vai me levar para o céu. É o tanto de dinheiro que eu dou na igreja que vai me levar para o céu. É porque minha mãe é crente, então eu tô no céu junto com ela. Felizmente, querido, não tem isso não. Sem derramamento de sangue não há remissão. Um precisa pagar. E se não for Cristo, vai ser você. O sangue tem que ser derramado. E aí vem aquela pergunta, né? Cristo derramou o sangue dele por você? Quais são os frutos que você demonstra? As boas obras, como Paulo diz em Efésios, que já estavam preparadas de antemão para que você andasse nelas e que testificam que houve derramamento antes que houvesse mundo pela sua pessoa. Quando eu falo de obras aqui, por favor, não entenda que é dar cesta básica no asilo, visitar o órfão e dar roupa lá no orfanato. Isso é uma pequenina parte. A obra é tudo aquilo que você faz na sua vida. Ou quando você acha que você está enfurnado num site de pornografia, isso não é uma obra que você está fazendo. É uma obra. E Jesus faz parte disso. Quando você está descendo a língua no seu próximo, fofocando, mexericando, Jesus faz parte dessa obra. A gente tem que parar para pensar nisso. Quem precisa das nossas boas ações é o nosso próximo. Não é Deus. Se a gente peca contra o nosso próximo, ainda há um árbitro, né, que pode arbitrar. Agora, se a gente peca contra Deus, quem que vai arbitrar por nós? Não tem ninguém acima dele. Se não for o próprio Deus, que é Jesus Cristo. Precisa pensar nisso. Olha que interessante a visão do salmista no Salmo 50, já apontando que não era meramente cortar a garganta de bode, de touro, né, o sacrifício que era feito no templo, que resolvia o problema. Olha que interessante. O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, falou, convocou toda a humanidade desde onde o sol nasce até onde se põe. Do Monte Sião, lugar da perfeita beleza, Deus resplandece. Nosso Deus se aproxima e não está em silêncio. Fogo devora tudo em seu caminho, e ao seu redor há grande tempestade. Ele convoca os céus em cima e a terra embaixo para testemunharem o julgamento de seu povo. Tragam aqui os que me são fiéis, os que fizeram comigo uma aliança de oferta de sacrifícios. Olha que interessante, uma aliança de sangue. Então, que os céus proclamem sua justiça, pois o próprio Deus será o juiz. Ó meu povo, ouça o que direi. Estas são as minhas acusações contra você, ó Israel. Eu sou Deus, o seu Deus. Não o reprovo por seus sacrifícios, nem pelos seus holocaustos que oferece sempre, ou sempre oferecem. Interessante, né? Deus vira e fala assim, vocês estão fazendo tudo bonitinho. Vocês estão indo no culto, vocês estão cantando, vocês estão batendo palminha bonitinho. Você senta, você levanta, você ora, tá tudo lindo e maravilhoso. Você põe uma roupinha boa, passa perfume, tá tudo bonitinho. É o que ele tá falando com o povo. Eu não repreendo vocês pelo sacrifício. Eu não preciso, contudo, dos novilhos dos seus estábulos, nem dos bodes dos seus currais. É o que Deus fala para nós hoje, irmãos. Deus não precisa do nosso culto. Ele não precisa dos nossos louvores. Ele não precisa, é nós que precisamos. Versículo 10. Pois são meus todos os animais dos bosques, e sou dono do gado dos milhares de colinas que existem pelo mundo por aí. Conheço cada pássaro dos montes, e todos os animais dos campos me pertencem. Preste atenção. Se eu tivesse fome, não lhes diria, pois meu é o mundo inteiro e tudo que nele há. Acaso como a carne de touros e bebo sangue de bodes? É uma pergunta que Deus está fazendo para nós, irmãos. Acaso Deus come carne de touro e bebe sangue de bodes? Deus precisa ficar escutando o nosso louvor para ficar mais forte? Deus precisa do nosso culto para ser Deus? Precisa não. Ofereçam a Deus o seu sacrifício de gratidão e cumpram os votos que fizerem com o Altíssimo.
Então clamem a mim em tempos de aflição, eu os livrarei e vocês me darão glória. Isso é o que Deus requer de nós. É o nosso próprio ser. É o que Paulo fala em Romanos 12. A nossa vida é um sacrifício de louvor a Deus. Porque nós somos dele. Nada menos do que a sua vida Deus requer. Ou ela sendo sacrificada, como o ímpio vai ser, ou ela sendo tomada como um novo dono seu. Você se torna um escravo de Cristo quando ele te compra com o sangue dele. E esse é o sacrifício de louvor a Deus que ele deseja e que o agrada. Não é movimentos, balanços, som, luz, fumaça que acontece nos cultos hoje. Mas é o dia a dia da sua vida, no meio da sua família, o que você é para sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos, para o seu vizinho, para o seu companheiro de trabalho, para o seu companheiro da escola, o que você é no dia a dia, quando você está sozinho na sua casa, diante do seu computador, no seu celular. Esse é o sacrifício que Deus te pede, a sua própria vida. É a luta do velho homem contra o novo homem. Isso vai dizer se o sangue de Cristo foi derramado por você. Vamos continuar. A ceia, na nova aliança, o pão e o fruto da videira simbolizam o sacrifício cabal. Quer dizer, não tem mais bode. Por isso que eu falei no início, né? E aí, por que a gente não mata mais? Porque aquele que veio completar a plenitude dos tempos, aquele que veio iniciar uma nova era, a velha era passou, tudo foi cumprido, tudo aquilo que era permanente acabou, porque aquela era onde aquilo era permanente se foi. Agora é o novo. Cristo simboliza isso. Quem abre Mateus 26 a 29? 26 a 29. Vai, irmãos, por favor. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu, e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei deles todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Muito obrigado, Lu. Meus queridos, vocês viram a ordem que Jesus deu? Ele vira lá no Antigo Testamento e fala assim: não beba do sangue desse bicho, porque o sangue está na vida, a vida está no sangue dele. Não beba. Agora, quando ele se entrega como aquele bicho que vai ser imolado, o próprio Deus encarnado, o que ele manda a gente fazer? Beba do sangue. Coma da carne. Porque a vida está aí. E a única forma da gente ter vida é essa. Vocês estão vendo que a vida que estava naquele bicho lá atrás, ela não podia nos dar a vida. Era proibido comer. Mas hoje, com a verdadeira realidade que encarnou, o próprio Cristo, ele nos ordena comer dele e beber dele. Porque ele é a vida que nós precisamos. Então, respeito muito aqueles que ainda não comem, né, sangue de galinha, sangue de animais. Mas se isso tem a ver com a Escritura, é bobagem. E cuidado aonde você está trazendo de volta aquilo que já foi cumprido. Se você não come sangue hoje, porque lá no Velho Testamento foi proibido, lembre-se que no Novo Jesus cumpriu o que aqueles animais faziam de forma imperfeita. Hoje Jesus perfeitamente cumpre a forma imperfeita que os animais cumpriam. E hoje ele nos manda comer e beber do sangue dele. Então não é sangue de bicho mais que simboliza nada. É o sangue de Jesus Cristo. E a última linha, algo muito poderoso é operado na ceia. Isso aqui é muito importante para nós. Existem 3 entendimentos. Olha a confusão, queridos. 3 entendimentos sobre a ceia no meio evangélico. O primeiro deles é um entendimento luterano que diz que o entendimento batista que diz que a ceia é um memorial. Memorial.
Você relembra da morte de Cristo e você toma do pão, bebe do vinho, né, do fruto da videira, e está relembrada ali aquela celebração que Cristo ordenou. Não há uma operação sendo realizada ali no meio. Esse é um entendimento batista, tá? Eu nem sei se todas as batistas seguem isso, mas é a batista histórica. Eles celebram a ceia assim, como memorial. Existe o entendimento... Eu falei 3, né? Mas na verdade são 4, tá? Existe o entendimento romano que a ceia representa a realidade do corpo e do sangue de Cristo. Isso se chama transubstanciação. Olha que nome esquisito, né? Transubstanciação. O que acontece ali na celebração da missa? A hóstia e o vinho verdadeiramente se convertem, se transformam substancialmente em sangue e carne. Ah, Ricardo, mas um milagre não poderia fazer isso? Não, poderia, queridos, eu concordo. Eu não duvidaria disso, não. Só que essa doutrina, ela nos causa um grave problema com a natureza humana de Cristo. Vocês lembram nas primeiras aulas que a gente estudou que Cristo, ele é a encarnação do Deus vivo e ele é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Vocês lembram disso, nós estudamos isso. Então, se a carne de Cristo, o pão se transforma verdadeiramente nessa carne, quer dizer que em todo lugar que se celebra uma missa, ali está a carne de Cristo. A carne de Cristo passa a ser onipresente. Então ela é divinizada. A carne de Cristo se torna divina. E isso é um problema, porque Cristo é verdadeiro homem. Essa propriedade da humanidade de Cristo, ela não pode ser perdida. Então é uma abominação o que acontece na missa. É o termo mais leve que a gente pode usar aqui. É abominável uma missa. Porque ela mutila a natureza humana de Cristo. Porque a natureza humana de Cristo, ela permanece humana. Ela não muda. A posição luterana, ela já faz o meio termo. Martinho Lutero defendeu que não é transubstanciação, mas a consubstanciação. É um remendo. Sabe aquela coisa de que a gente remendar como é que fala o ditado, né? Que a emenda ficou pior do que o soneto, né? Não tem como. Martinho Lutero defendia que não é a transformação, mas existem ali partes da carne e do sangue de Jesus em meio ao pão. É o mesmo problema que a gente tem. É o mesmo problema. Aí vieram os nossos irmãos batistas. Não, isso aqui é pão, vinho, continua sendo pão e vinho. E é meramente memorial. Não tem nada nisso aqui. A gente só relembra daquilo que Jesus fez lá na cruz. Mas aí vieram os reformadores e falaram assim, calma lá. Não é o que os luteranos defendem, a consubstanciação. Se vocês estiverem anotando aí, né? Eu vou até digitar no chat aqui, ó. Sei que tem alguns que anotam. Consubstanciação. E nem é a transubstanciação do romanismo. Não é nenhum desses dois. E nem é apenas um memorial, como os batistas defendem. É um memorial, mas existe ali uma operação do Espírito Santo acontecendo. E onde a gente vê isso? Em 1 Coríntios 11, 28 e 30. Quem lê para nós aí, por favor? 1 Coríntios 11, 28 a 30. Olá, queridos. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Então, primeiro esclarecimento nesse texto. O que é isso de dormir? Paulo está falando, vai dormir? Vai lá em João, você que está com a Bíblia na mão, em João 11, de 11 a 13, para a gente já deixar claro o que Paulo está falando aqui. Esse termo dormir, Paulo sendo um judeu como Jesus, como João, como os demais apóstolos. O que ele está querendo dizer com João isso? João 11, o quê? 11, de 11 a 13. Só para a gente esclarecer o que é dormir. Porque existem seitas que diz que existe o sono da alma. Quando você morre, você está dormindo. Você não morreu, na verdade.
Vamos ver o que Jesus fala aí em João 11, de 11 a 13. Isto dizia, e depois lhes acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Eu preciso comentar nada, não precisa? Tá certo aí? É muito óbvio, né? Bom, João explica, Jesus está falando que Lázaro morreu. A gente usa esse termo dormir, mas é morte. Tá escrito, queridos. A gente precisa deixar de ser incrédulo e parar de cair no engodo de seitas que vão surgindo por aí. Não existe sono da alma. Você morreu, você morreu. Você está diante do tribunal de Cristo prestando conta. O que você fez pelo corpo, como Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 5. Outro detalhe, por que as crianças, como eu citei, não participam da ceia? Há uma exigência que se discirna o corpo e o sangue do Senhor. Uma criança não pode fazer isso. No batismo não é exigido. O batismo diz que as famílias fazem parte da aliança. Criança de colo, o estrangeiro, quer dizer, chamando, né, nós que somos gentios, nós não somos judeus, né, chamando para a aliança. O adulto, todos fazem parte da aliança. Mas na hora de estender a mão, a Páscoa podia comer, o filho comer lá o menor. Mas agora, e o verdadeiro veio, que é o Senhor Jesus, agora precisa discernir. Então as crianças não participam, elas não discernem. Até aquele dia, até a idade em que ela vai dizer, eu creio em Jesus como meu Salvador. Ah, Ricardo, é quantos anos isso aí? Não sei. A Escritura não diz. Existe igreja que defende aí que com 7 anos o menino pode fazer bobagem. Como que a igreja julga isso? Como que o conselho julga? Os pais são o nosso termômetro. Os pais vão chegar com a criança e falar assim, olha, meu filho já tem entendimento, ele quer professar a fé dele. E assim nós vamos conversar, vamos ver se a criança realmente tem esse entendimento. E aí ela é levada. Pode ser com 7? Pode. Pode ser com 10? Pode. Com 15? Com 16? Pode. Aí, para não virar também, né? A nossa confissão de fé, ela diz que existem situações em que o bom siso, né, a prudência cristã deve reger. Com 18 anos, que é o nosso costume na nossa sociedade, o sujeito não toma rumo, ele é excluído do hall de membros. Ou ele professa Cristo, ou ele vai dizer, não, eu não creio nisso. E a gente sabe que ali já passou mais do que da hora, né? Para mim podia ser até mais cedo. Mas eu me submeto à decisão do concílio da igreja e à idade civil da nossa cultura aqui no Brasil. E por último, queridos, encerrando aqui, né? Há uma operação espiritual acontecendo ali, por quê? Porque senão as pessoas não ficariam doentes e muitas nem morreriam. Se fosse meramente algo que só está lembrando e não tem nada acontecendo aqui, por que Paulo chamaria a atenção que muitos adoecem? E até morrem por estender a mão sem discernir. E é nesse ponto que os reformadores, né, a igreja nascente ali, a igreja evangélica nascente, eles consideraram, não é nem a tal transubstanciação e consubstanciação lá, defendido pelos luteranos e católicos, e também não é nem o memorial que os batistas, ou os zwinglianos, né, que foi Zwinglio que cunhou essa doutrina de meramente memorial, não é nem isso. Eles criaram um equilíbrio. Existe o memorial ali sim, porque Jesus pediu para fazer aquilo em memória dele, mas há algo além acontecendo ali. O Espírito Santo está operando por meio dos símbolos, assim como o Espírito Santo operava no Antigo Testamento, e ele usa de forma mística o pão e o vinho que está sendo usado ali, quando ele é usado no meio da celebração do povo de Deus, durante um culto regular, um culto supervisionado pela liderança que a própria igreja estabeleceu sobre ela, no dia do Senhor. Vocês conseguem compreender que há toda uma estrutura acontecendo ali? E qualquer coisa fora disso é idolatria. Ah, eu vou pegar o copinho aqui, vou levar para casa, vou tomar água nele durante a semana. Idolatria, você não entendeu nada do que é a ceia do Senhor. Arrependa-se do seu pecado e aprenda do que está acontecendo ali no meio do povo de Deus. Ah, vou guardar um pedacinho desse pão aqui, vou colocar na boca do meu menino depois do culto. Bobagem. Não vai acontecer nada. Ô, gente, e teve gente que fez isso na igreja. E a gente teve que exortar e teve que explicar. E assim a gente vai caminhando.
exortando, admoestando, aconselhando uns aos outros. O nosso coração é uma fábrica de ídolos. Nós vamos colocar qualquer coisa no lugar de Jesus Cristo. E eis a importância dessa classe de catecúmenos que a gente veio até aqui. Esse é o 11º encontro nosso. Essa aula é a 10ª, mas ela desmembrou em 2, né? Para justamente a gente colocar os pingos nos is e aqueles que estão querendo adentrar, né, a comunidade cristã, eles saberem, eu estou aqui por quê? Porque eu creio num Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que criou todas as coisas, que nos fez os homens e mulheres à imagem e semelhança dele. Nós pecamos, nós negamos essa criação. Hoje nós pagamos pelos nossos próprios passos o pecado, nós sofremos, nós morremos, nós nos afligimos, mas Deus não ficou à parte nessa história, ele desceu como verdadeiro homem e ele foi ensinando essa igreja e ele volta nos últimos dias e hoje a gente celebra algo ali no que acontece no dia do Senhor. E a gente vai tendo esse entendimento, isso vai sendo criado. E é por isso que nós estamos aqui, entre aspas, bem grande, né? Gastando o nosso tempo. É para conhecer mais o Senhor, conhecer quem Ele é, conhecer o que Ele exige de nós, conhecer as suas obras e os seus atributos. E aqui a gente finaliza mais essa aula. Alguma pergunta, queridos? Tudo tranquilo? Tranquilo nada, né? Cheio de caraminhola na cabeça aí. Cuidado para isso aí não virar um ídolo, viu? Pergunta, esclarece, pode mandar o WhatsApp, pode questionar, não tem problema algum. Quero ver todos aqui nessa classe nossa professando a sua fé e crendo verdadeiramente que Deus andou nesse mundo e que a nossa vida está em comer e beber do seu sangue, que é simbolizado no pão e no vinho hoje. Deus abençoe a cada um, viu? Um abração para todos. Amém. Deus Obrigada. abençoe. Deus Muito abençoe. bom. Amém. Boa noite, queridos. Amém. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.